pessoal, está começando mais um Fala Aí, um projeto do curso de Comunicação Social em parceria com a Agência Experimental de Comunicação da UVA Cabo Frio. O nosso convidado de hoje é o estudante de jornalismo Luciano Mota, diretor do documentário Volney Teixeira, Sob o Nosso Olhar, que faz uma relação com o fotógrafo da região dos lagos e as pessoas assistidas pela APAI Cabo Frio. Luciano, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje. É um prazer receber você aqui no nosso programa. E conta um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência que você teve com esse curta. Olá, Natália, olá para todos que nos acompanham, que nos assistem. Eu costumo falar que foi uma experiência única. Primeiro, por conhecer o mundo apaiano, né? As pessoas não têm noção, às vezes, do trabalho que é feito dentro da APAI. É um trabalho muito bonito, é um trabalho que acho que as pessoas poderiam se aproximar mais desse trabalho. Segundo, porque jornalista é contador de história, né? E contar a história do fotógrafo, que podemos dizer que fotografou o nascimento industrial da região dos lagos, foi muito prazeroso, porque você busca uma história, né, de 1940, 1935, 40, 1950, tipo, época do meu avô e por aí vai, né? E você pega e você retrata essa história contada por crianças da APAI. Porque o que foi o documentário em si? O Volney Teixeira, há anos atrás, né, depois da morte dele, fizeram um livro, compilaram um livro com suas fotos, contando a história da região dos lagos, e as crianças da APAI, a direção da APAI pegou, né, os alunos da APAI e retrataram essas fotos. Pegaram as crianças como modelo, então você tem a questão de vestimenta, de posição, de cenário, né, que é a própria natureza da região dos lagos, e elas recriaram essas fotos no dia de hoje. Por que vocês resolveram fazer essa ligação que ninguém imaginaria, né? Pegar um fotógrafo que foi muito importante para a construção da história da nossa região e as pessoas da APAI? Pelo contexto, porque a gente vê pessoas, não seria pessoas normais, vamos dizer assim, mas você vê todo mundo contando a história de uma forma, né? Por que não contar a história com as crianças da APAI? Por que não contar pela visão deles? Sabe? Por que não perder uma tarde do seu dia indo à APAI, conversando com eles e vendo como eles entendem a história da cidade de onde eles vivem? Então isso eu acho que aflorou mais assim, a vontade de pegar e falar, não, essa ideia é legal, vamos acompanhar a ideia deles. Lembrando que a ideia deles já era retratar mesmo esse livro. O nosso grupo de faculdade só chegou mesmo para mostrar eles retratando, mas a ideia já era um plano de aula da APAI e nós só retratamos como eles iriam contar isso, como ia ser esse trabalho deles contando, o quão difícil ou o quão prazeroso para eles seria eles contarem essas histórias. É sempre importante a gente dar visibilidade para essas pessoas, né? Porque elas acabam sendo excluídas, Sim, entre aspas, pela sociedade por conta das suas necessidades especiais, por conta das suas peculiaridades. E é sempre importante você dar visibilidade para elas. Sim, e o brilho no olhar pagou, sabe? Foram 4 meses gravando, acho que 1 mês editando. E para editar eu tenho até que falar do Brunão, né? Que passamos bons perrengues aqui no estúdio para pegar todo o material bruto e conseguir compilar num material de 20 minutos. A gente tinha mais de 5 horas de gravação para compilar em 20 minutos. Então foi muito material, muitas experiências, muitos relatos, porque aí nessa questão a gente tem o filho do Volney, que é o seu Varley, e ele é morador de Cabo Frio ainda, então você tem toda uma questão, ele retratando, contando sobre o pai dele, como ele estava vendo as crianças retratarem o pai dele.
você tem os psicólogos da APAE explicando o que aquilo ali estava, né? Porque a gente também tem que ter essa questão de o que aquilo ali está fazendo para as crianças, quão bem aquilo ali faz para as crianças. Então tem toda essa questão de como explicar isso, a questão pedagógica do trabalho, porque a gente tem que, não é apenas um trabalho, tem uma questão pedagógica em cima. Então acho que isso traz bem o nome do documentário, que é sobre o olhar, nós entendermos o olhar daquelas crianças, daqueles adultos, porque tinham adultos ali no meio, a APAE cuida de todo mundo, então é muito isso, é você realmente ver como é o olhar deles, tão sensível ao trabalho da nossa região. Assim. Luciano, qual você diria que foi a maior dificuldade que vocês tiveram nesse caminho aí, desde a produção, roteiro, até a finalização do curso de vocês? Foi uma dificuldade geral, porque você está lidando com sentimentos de pessoas envolvidas. Você tem crianças com deficiência mental, você tem crianças com síndrome de Down, você tem crianças com autismo, você tem com N tipos de síndromes. Então você tem dificuldade de tempo, você tem dificuldade de como aquela criança pode estar no dia, dificuldade de locomoção, né? Porque tem que agendar a van, tem que ver o ambiente primeiro que você vai levar essa criança. A gente foi gravar na praia, então você tem que esperar que não esteja frio, tem muita da diversidade, entendeu? E a maioria dos cenários eram em ambientes abertos. Então você tem dificuldade o tempo inteiro. Você tem a dificuldade da autorização dos pais, porque os pais têm medo. Como que estão expondo os nossos filhos? Peraí, o que está acontecendo? É algo que sai de dentro do mundo APAE e toma uma proporção. Então você tem N dificuldades para no final você ter um resultado. E o resultado prazeroso, que o DVD, o documentário, já foi assistido na Conferência Nacional das APAES, já foi assistido em conferência municipal. Então você tem realmente, você vê que teve um trabalho que foi realmente trabalhoso de se construir, mas que tem reconhecimento por parte da sociedade do trabalho que você construiu em parceria de alunos, professores que apoiaram, profissionais que compraram a ideia e uma instituição com muitos anos, mais de 30 anos em Cabo Frio, que aceitou que alunos calouros ainda, era no segundo período na época, fossem lá e retratassem aquilo tudo. Luciano, e alguém do seu grupo, ou você, já tinha alguma experiência com audiovisual ou foi o primeiro contato de vocês? Eu já tinha uma pequena experiência com audiovisual. No meu grupo, eu acho que eu era o único com um pouco mais de experiência, né? Mas era totalmente cru ainda. A experiência que a gente tem é aquela básica do básico. Então todo mundo era muito cru. Foi muito novidade para todo mundo, entendeu? Porque não é apenas pegar e ir para dentro. Acho que foi muito dificultoso por isso. Não é apenas chegar no estúdio, gravou, acabou. Não. Cara, era dia que marcava gravação e chovia. Entendeu? Então você tinha muita diversidade para todos. Então todo mundo ficou realmente muito... foi muito exaustivo assim, de se fazer um documentário. O resultado final foi maravilhoso. Mas até chegar a esse resultado, foi muito cansativo para todos. Luciano, pra gente finalizar, a gente sempre pede uma dica pro nosso convidado de o que ele diria para os alunos que irão fazer documentário daqui pra frente. Primeiro, fazer amizade com a galera do estúdio. Brincadeira. É uma boa dica, realmente. Ajuda bastante. Escolher um tema que agrade, vamos dizer assim, que você tenha satisfação em falar. Coisas do cotidiano, às vezes, que você gosta de conversar, ajuda muito para se escolher um tema
legal, um tema que seja relevante, né, para a sociedade. Ter muita paciência, trabalho em grupo não é fácil, ainda mais quando são documentários e envolvem muitas pessoas. Então a paciência, ter força de vontade, porque também não é fácil, mas saber que no primeiro dia você já tem que saber que o resultado final é muito maneiro. E isso recompensa tudo aquilo que você sofreu durante todo o semestre, porque a gente passa um semestre realmente fazendo documentário. E ter como foco sempre o final do documentário, que vai ser muito, muito prazeroso. E, tipo, agora, quase 4 anos depois, esse documentário está sendo falado e está sendo... Então isso já é resultado positivo de todo aquele sofrimento que a gente teve no início. Acho que é isso. Luciano, muito obrigada mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite e por ter compartilhado com a gente a sua experiência. Foi muito bacana ter você aqui com a gente hoje. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado a você, Natália. Obrigado a toda a equipe, né? Que a gente só vê a Natália na frente, mas tem toda uma equipe por trás e tudo mais. Fica o Bruninho batendo palma pra gente falar o nome dele. Agradecer tudo isso. E estamos à disposição para os calouros também que queiram também tirar dúvidas, né? Mais pra frente sobre o tema e tudo mais. Estamos à disposição para poder ajudar. E é isso, pessoal. O Fala Aí dessa semana já está chegando ao fim, mas se você quiser rever este e outros programas, é só acessar o canal da Agência Experimental de Comunicação da UVA Cabo Frio. Fique agora com o documentário Vondem Teixeira, Sob o Nosso Olhar. Tchau e até a próxima!